Bom dia, meus queridos irmãos. Eu pensei nessa devocional para hoje, pensando também, lembrando, né, do mês de outubro, um mês que no nosso país e em outros meses também no mundo todo se celebram as divindades, né? E no nosso país nós temos a festa do dia 12 de outubro, uma festa religiosa que tem dominado todo, de certa forma, né, o nosso país como festa religiosa com o nome de cristianismo também. E nós precisamos entender o quanto isso não é de fato produto de um viver cristão. É uma tendência errada, um ensino errado, mas grande parte do Brasil tem a sua devoção, não somente à imagem desse dia 12 de outubro, mas também outras datas. E para isso eu estarei lendo Êxodo, capítulo 20, os versos 1 até o verso 4, e diz assim a palavra de Deus. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, isso é uma advertência do Senhor ao povo de Israel. E essas palavras de Deus dirigidas a esse povo de Israel no verso 1, ele se apresenta como o Senhor, o único Senhor e Deus de todo o mundo. E quando ele fala isso aos israelitas, Deus está selando para eles, ou diante deles, que ele, o Deus, o Senhor, é o único Senhor, o Deus por direito, o Deus por ser criador e também libertador daquele povo que esteve escravizado no Egito até há pouco tempo, a partir desse momento que Deus fala a eles nos 10 mandamentos. Ao relembrar a eles isto tudo, Deus desejava que tal verdade nunca fosse desviada de suas memórias. Eles sempre lembrassem disso, porque essa seria a base do viver do povo. Não seria a comida, a bebida, isso são necessidades. Mas a fé no único Deus, isso era básico. O Egito, onde eles estavam, era tremendamente idólatra. E não somente o Egito, mas todas aquelas nações vizinhas ao Egito. E idolatria é justamente colocar no lugar de Deus, o Deus único e verdadeiro, outros deuses criados a partir, né, das pecaminosas e criativas mentes humanas. Qualquer coisa que é colocada no lugar de Deus é idolatria. Portanto, Deus aqui se declara como Senhor da vida deles. Por isso que não deveriam ter em seu meio nenhum tipo de deuses, como os povos pagãos possuíam. E não eram poucos deuses, eram muitos deuses. Israel vinha, então, lá desde Abraão, ele já vinha experimentando esse cuidado do Deus Criador. Então, essas palavras não eram estranhas para o povo, quando Deus diz isso. Ao advertir para que não tenham outros deuses além dele, o Senhor o diz porque sua onisciência permite observar o mais íntimo do coração de qualquer homem, de qualquer pessoa. Sabe que o homem tendenciosamente busca substituir Deus por coisas visíveis, palpáveis e manipuláveis. Esse é o costume do homem. A Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento, ela está repleta de advertências contra essa tendenciosa atitude idólatra do coração do homem, que brota no seu coração. São ídolos que eles não podem fazer nada senão aquilo que o próprio coração do homem lhe ordena, o homem que o criou. E a Bíblia chama nosso coração de um coração enganoso. Então, quando o homem faz um ídolo, o homem já faz, né, pecaminosamente e faz tendenciosamente para ser atendido segundo a sua própria vontade. Então, é um ídolo manipulável. Todas as vezes que qualquer coisa se torna objeto de nossa adoração, de expressão como assim, sem isso eu não vivo, de uma busca desenfreada
certamente então já está sendo construído um ídolo para você adorar e servir, que não é o Deus Criador. Então tome muito cuidado. Isso inclui bens, inclui sentimentos afetivos, sentimentos exagerados por pessoas, como cônjuge, pais, filhos e até você mesmo. Isso inclui também afazeres, coisas que você se apega profundamente acima da sua adoração ao único Deus e por aí afora. Então, cuidado com o sem isso não consigo viver. O verso 4 diz lá, não farás para ti nenhum ídolo. Trata-se de não construir nada que venha a ser fruto de nossa devoção posteriormente. Inclusive, deve ser percebido nesse verso não fazer nenhuma imagem que, até por mais bem intencionada que possa ser na sua construção, venha representar o Deus Criador. Não. Nenhuma coisa que possa representar Deus. Nós não temos como representá-lo em figuras ou em nossas artes. Nós não temos como desenhá-lo. Nós o conheceremos ou o conhecemos plenamente e somente na forma como ele se descreve para nós nas próprias Escrituras Sagradas, onde nós nos informamos sobre Deus. E é somente ali. A tradição histórica diz que o motivo, ou pelo menos um dos motivos, de se ter tantas imagens de santos pelo mundo afora, no Brasil temos também muitos, e santos da Bíblia, ela começou com o fato de os cristãos, por serem em grande maioria analfabetos e não terem acesso à palavra de Deus, eles começaram então a fazer imagens representativas desses personagens bíblicos, profetas, apóstolos e assim por diante, com a finalidade de não se esquecerem deles. Mas o problema é que não demorou muito para essas pessoas que fizeram esses desenhos, essas imagens, se ajoelharem diante dessas mesmas imagens que criaram. E aí no verso 5, nós não lemos ele, diz mais para não adorar as imagens, nem prestar-lhes culto, porque Deus é o único Senhor. Nós fomos resgatados por Deus em Cristo, somos cristãos. Somos então moradas de Deus pelo próprio Espírito Santo. Nosso coração necessita ser então controlado pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa adoração, ela deve ser direcionada unicamente ao nosso Deus e Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. Esses mandamentos aqui de Êxodo, capítulo 20, que nós lemos os primeiros ali, eles são plenamente aplicáveis a nós como filhos de Deus, como cristãos. Façamos, então, cuidadosamente, como o rei Davi ali no Salmo 139, no final daquele salmo, em oração, como Davi fez, peçamos a Deus para sondar os nossos corações e mostrar os nossos pecados, revelar os nossos pecados, quem sabe idolatrias, e conduzir-nos ao arrependimento. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração, que ele seja direcionado e dirigido unicamente pelo nosso Deus Criador, nosso Salvador, nosso Senhor. Deus abençoe a você, meu querido irmão.